Você já imaginou ser julgado apenas pela sua aparência? Uma jovem mulher negra, vestida de forma simples, entra em um hotel de luxo e em poucos minutos vive a pior humilhação de sua vida. Olhares de desprezo, suspeitas infundadas e uma expulsão que deixaria qualquer pessoa destroçada. Mas o que ninguém ali sabia é que essa mulher guardava um segredo que mudaria tudo para sempre. Em 5 minutos, ela voltaria para virar aquele lugar de cabeça para baixo. Esta é uma história de injustiça, coragem e uma reviravolta que ninguém esperava. A manhã de terça-feira parecia comum no elegante Grandview Plaza Hotel, localizado no coração de Manhattan. A entrada imponente de mármore italiano brilhava sob a luz dourada dos lustres de cristal, enquanto hóspedes bem vestidos transitavam pelo lobby luxuoso. Era exatamente às 10h30 quando Samara Williams empurrou as pesadas portas de vidro e entrou no estabelecimento. Aos 35 anos, Samara tinha uma presença marcante, mesmo vestindo apenas jeans desbotados, tênis simples e uma camiseta branca básica. Seus cabelos crespos estavam presos em um rabo de cavalo despretensiosos, e ela carregava apenas uma pequena mochila nas costas. Para qualquer observador casual, ela parecia uma jovem comum tentando economizar dinheiro em uma hospedagem de luxo. O que ninguém naquele lobby poderia imaginar é que Samara Williams era a fundadora e CEO da Williams Hospitality Group, dona de uma cadeia de 15 hotéis de luxo espalhados pelos Estados Unidos. O Grandview Plaza era sua mais nova aquisição, comprado há apenas 6 meses e ainda passando por adaptações para seguir os padrões rigorosos de sua empresa. Samara havia crescido em Detroit, filha de uma faxineira e um operário de fábrica. Durante a infância, ela limpava escritórios com a mãe durante os fins de semana para ajudar no orçamento familiar. Foi nesses momentos, observando os ambientes corporativos, que ela sonhou em um dia ter seu próprio império. Após anos de muito trabalho, estudos noturnos e sacrifícios inimagináveis, ela transformou um pequeno negócio de limpeza em um império hoteleiro multimilionário. Naquela manhã, Samara tinha um propósito específico: testar pessoalmente o atendimento de sua mais nova propriedade. Era uma prática que ela mantinha secretamente em todos os seus hotéis. Vestia-se de forma simples e anônima para experimentar como os funcionários tratavam hóspedes que não aparentavam ter muito dinheiro. Para ela, a verdadeira qualidade de um hotel não estava apenas no luxo das instalações, mas principalmente na dignidade com que todos os clientes eram tratados. Ao se aproximar da recepção de mogno polido, Samara foi imediatamente notada por Melissa Roberts, a recepcionista da manhã. Melissa, uma mulher loira de cerca de 28 anos, olhou Samara de cima a baixo com um sorriso forçado e superficial. Seus olhos percorreram rapidamente as roupas simples da visitante e sua expressão mudou sutilmente para algo entre surpresa e desaprovação. "Bom dia", disse Samara com um sorriso genuíno, se aproximando do balcão. "Gostaria de fazer uma reserva para hoje à noite." Melissa trocou um olhar rápido com outro funcionário próximo antes de responder. "Claro, deixe-me verificar nossa disponibilidade." Sua voz carregava um tom condescendente que Samara captou imediatamente. "Nossos quartos começam em $350 a diária. Você tem certeza de que está no hotel certo?" A pergunta foi feita de forma aparentemente inocente, mas o tom deixava claro o julgamento implícito. Samara manteve a compostura e respondeu calmamente: "Sim, tenho certeza. Gostaria do melhor quarto disponível." Foi nesse momento que Bradley Cooper, o gerente-geral, emergiu de seu escritório. Bradley era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos bem penteados e um terno caro que deixava clara sua posição hierárquica. Ele havia sido contratado pelo antigo proprietário e ainda não conhecia pessoalmente a nova CEO da empresa.
Observando a cena da recepção, Bradley se aproximou com passos calculados. Seus olhos avaliaram Samara da mesma forma que Melissa havia feito, e sua expressão revelou imediatamente seu ceticismo. "Há algum problema aqui, Melissa?" perguntou, direcionando a pergunta à funcionária, mas mantendo o olhar fixo em Samara. "A senhora estava interessada em nossos quartos premium", respondeu Melissa, enfatizando a palavra senhora de uma forma que soava quase sarcástica. Bradley cruzou os braços e assumiu uma postura intimidadora. "Nossa política exige pagamento antecipado para hóspedes sem histórico conosco. Você teria como efetuar o pagamento de $350 agora, em dinheiro?" Samara percebeu que aquela não era uma política padrão. Ela mesma havia estabelecido os procedimentos operacionais de todos os seus hotéis. A discriminação estava começando e ela decidiu continuar seu teste para ver até onde chegaria. "Posso pagar com cartão de crédito", respondeu tranquilamente. A resposta de Bradley foi imediata e reveladora. "Vamos precisar verificar a autenticidade do cartão primeiro. Infelizmente, temos tido problemas com cartões problemáticos." A palavra problemáticos foi pronunciada com uma pausa deliberada e Samara entendeu perfeitamente o subtexto. Ela estava sendo julgada não apenas por sua aparência, mas por preconceitos profundamente enraizados que ela conhecia bem demais. O que começou como um teste discreto, rapidamente se transformou em uma situação humilhante que Samara jamais esperava vivenciar em sua própria propriedade. Bradley Cooper assumiu total controle da situação, tratando-a como se fosse uma potencial criminosa tentando aplicar um golpe. "Melissa, chame o supervisor de segurança", ordenou Bradley, mantendo os olhos fixos em Samara. "Vamos precisar verificar este cartão adequadamente." Sua voz ecoou pelo lobby de mármore, chamando a atenção de outros hóspedes, que começaram a olhar discretamente na direção da recepção. Samara sentiu o peso dos olhares curiosos e julgadores. Um casal de meia-idade, vestido com roupas claramente caras, parou sua conversa para observar a cena. Uma senhora idosa, carregando uma bolsa de grife, fez questão de passar mais devagar pela recepção, obviamente interessada no que estava acontecendo. "Isso realmente é necessário?" perguntou Samara, mantendo a voz calma, mas firme. "Eu só quero fazer uma reserva simples." Bradley sorriu de forma condescendente. "Senhora, você precisa entender que este é um estabelecimento de alto padrão. Temos responsabilidades com nossos hóspedes legítimos." A palavra legítimos foi pronunciada com ênfase especial, deixando claro que ele não a considerava parte desse grupo. O supervisor de segurança, um homem corpulento chamado Steve Martinez, chegou rapidamente. Bradley apontou para Samara e disse: "Steve, essa senhora está tentando fazer uma reserva, mas precisamos verificar se o cartão de crédito dela é válido. Você poderia nos ajudar com o procedimento?" Steve olhou para Samara e depois para Bradley, claramente desconfortável com a situação. Ele havia trabalhado em segurança por mais de 10 anos e reconhecia quando algo não estava certo. "Sr. Cooper, posso perguntar qual é exatamente a suspeita?" "Apenas precauções normais", respondeu Bradley rapidamente. "Você sabe como é, temos que proteger nossos outros clientes." Enquanto isso, mais pessoas começaram a se reunir discretamente no lobby. 2 homens de negócios interromperam sua conversa telefônica para observar. Uma família com crianças pequenas parou perto das poltronas de couro, fingindo ler revistas, mas claramente prestando atenção na crescente tensão. Samara percebeu que estava se tornando o centro de um espetáculo público. Cada segundo que passava, mais pessoas a olhavam com uma mistura de curiosidade e julgamento. Ela podia ouvir sussurros baixos. "O que será que ela fez? Parece que está tentando se hospedar aqui. Que situação estranha. Posso falar com o gerente geral ou o proprietário?" perguntou Samara, tentando uma última abordagem diplomática.
Bradley riu abertamente. Eu sou o gerente geral e tenho certeza de que o proprietário confiaria completamente no meu julgamento nesta situação. Ele se virou para Melissa e disse alto o suficiente para que outros ouvissem. É exatamente por isso que temos protocolos rigorosos. Não podemos deixar qualquer pessoa entrar aqui. A frase qualquer pessoa foi como um tapa na cara de Samara. O preconceito não estava mais implícito. Estava sendo declarado abertamente na frente de dezenas de testemunhas. Um dos homens de negócios se aproximou da recepção e disse para Bradley: Desculpe incomodar, mas há algum problema de segurança que devemos nos preocupar? Sua pergunta, embora educada, deixava claro que ele via Samara como uma potencial ameaça. Bradley aproveitou a oportunidade para reforçar seu poder. Nada com que se preocupar, senhor. Estamos apenas seguindo nossos protocolos de segurança padrão. Tudo sob controle. Samara olhou ao redor e viu as faces que a observavam. Algumas expressavam curiosidade, outras desconforto, mas muitas mostravam aquele tipo de aprovação silenciosa que vem quando as pessoas veem seus preconceitos sendo validados publicamente. Era como se toda a sua trajetória de sucesso, toda a sua luta para sair da pobreza e construir um império fosse apagada por julgamentos baseados apenas em sua aparência. Steve, disse Bradley, se dirigindo ao segurança, acho que seria melhor escoltarmos a senhora para fora. Claramente, ela não entende que este não é o tipo de estabelecimento adequado para ela. Steve hesitou por um momento. Havia algo na dignidade e na calma de Samara que o incomodava profundamente. Ela não parecia nervosa ou culpada. Parecia profundamente triste e desapontada. Senhor Cooper, ela não fez nada errado. Apenas tentou fazer uma reserva. Steve, respondeu Bradley com autoridade, você está questionando meu julgamento profissional? Eu conheço este negócio há mais de 20 anos. Sei reconhecer quando alguém não pertence a um lugar. A frase final foi o golpe mais cruel. Samara havia passado toda a sua vida lutando contra a ideia de que ela não pertencia a certos lugares. Havia enfrentado isso na escola, na universidade, nas reuniões de negócios, e agora estava vivenciando a mesma humilhação em sua própria propriedade. Está bem, disse Samara finalmente, sua voz calma, mas carregada de uma emoção que apenas ela compreendia completamente. Eu vou embora. Ela se virou lentamente, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Cada passo em direção à saída parecia ecoar no silêncio tenso do lobby. Atrás dela, podia ouvir Bradley dizendo para os outros hóspedes: Lamento qualquer incômodo. Às vezes precisamos lidar com situações delicadas. Quando chegou à porta, Samara parou por um segundo e olhou para trás. Viu Bradley conversando animadamente com os hóspedes, provavelmente se vangloriando de como havia protegido o hotel. Viu Melissa voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Viu Steve ainda parado no meio do lobby, claramente incomodado com toda a situação. Naquele momento, Samara tomou uma decisão que mudaria tudo. A calçada da Madison Avenue nunca havia parecido tão fria para Samara Williams. Parada em frente ao Grandview Plaza Hotel, ela observou a fachada imponente do edifício que havia comprado com tanto orgulho apenas 6 meses antes. As janelas de vidro espelhado refletiam sua imagem. Uma jovem mulher negra de roupas simples que acabara de ser humilhada no local que representava o ápice de seus sonhos empresariais. Por alguns minutos, ela simplesmente ficou ali, processando o que havia acabado de acontecer. Transeuntes passavam apressados, alguns olhando curiosos para a mulher parada na frente do hotel de luxo. Samara respirou fundo, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e, surpreendentemente, uma determinação feroz crescendo dentro de si. Ela puxou o celular da mochila, um iPhone top de linha que contrastava com sua aparência propositalmente simples, e discou o primeiro número. Rachel, sou eu. Preciso que você cancele todos os meus compromissos da tarde.
Algo importante aconteceu. Rachel Morgan, sua assistente executiva há mais de 5 anos, imediatamente percebeu a tensão na voz de sua chefe. Samara, você está bem? Aconteceu alguma coisa no hotel? Mais do que eu esperava, respondeu Samara, caminhando lentamente pela calçada enquanto falava. Preciso que você faça algumas coisas urgentes. Primeiro, quero todos os registros de reclamações do Grandview Plaza dos últimos 6 meses. Segundo, agende uma reunião emergencial com toda a diretoria para as 15 horas. E terceiro, ela fez uma pausa, olhando mais uma vez para o hotel. Quero que você peça para o departamento jurídico revisar todas as políticas de atendimento ao cliente de nossa rede. Rachel, acostumada com o ritmo acelerado de Samara, já estava tomando notas. Tem alguma coisa específica que eu devo saber? Você parece muito diferente. Samara sorriu pela primeira vez desde que havia saído do hotel. Rachel a conhecia bem o suficiente para perceber quando algo importante estava acontecendo. Digamos que nosso teste de qualidade no Grandview revelou problemas muito mais sérios do que imaginávamos. Problemas que vão exigir ação imediata. Enquanto caminhava, Samara começou a recordar sua própria jornada. Havia começado com uma pequena empresa de limpeza aos 22 anos, trabalhando principalmente em escritórios corporativos durante a madrugada. Foi durante esses anos que ela observou de perto como o mundo dos negócios funcionava, como as pessoas eram tratadas diferentemente, baseado em sua aparência, classe social e cor da pele. Sua primeira grande oportunidade veio quando ela notou que um dos edifícios que limpava tinha problemas constantes com a rotatividade de inquilinos. Ela preparou uma apresentação detalhada sobre como melhorar o ambiente e a retenção. Conseguiu uma reunião com o proprietário e impressionou, tanto que foi contratada como consultora. Esse foi o primeiro passo para eventualmente adquirir suas próprias propriedades. Agora, 13 anos depois, ela era dona de 15 hotéis e empregava mais de 2.000 pessoas. Mas o que havia acontecido naquela manhã a lembrou brutalmente de por que havia entrado no ramo hoteleiro. Ela queria criar espaços onde todas as pessoas fossem tratadas com dignidade, independentemente de sua aparência ou origem. O segundo telefonema foi para Marcus Thompson, seu diretor jurídico. Marcus, preciso de você no escritório em 1 hora. E traga toda a documentação sobre discriminação em estabelecimentos comerciais. Vamos ter que tomar algumas medidas legais muito sérias. Marcus, um advogado experiente que havia trabalhado em vários casos de direitos civis, imediatamente entendeu a gravidade da situação. Samara, você foi discriminada? Em meu próprio hotel, respondeu ela, a ironia não passando despercebida. E tenho a sensação de que não foi um caso isolado. Quero saber todos os nossos direitos e opções legais. O terceiro telefonema foi o mais importante. Ela ligou para David Chen, presidente do Conselho de Administração da Williams Hospitality Group. David havia sido seu mentor desde os primeiros dias, quando ela ainda estava construindo sua empresa de limpeza. David, preciso de sua presença no Grandview Plaza às 15h30. Vista seu melhor terno e traga os outros membros do conselho. Vamos ter uma reunião muito especial com a equipe de gerenciamento do hotel. David, um empresário asiático-americano de 62 anos que havia enfrentado suas próprias batalhas contra preconceito no mundo corporativo, percebeu imediatamente que algo significativo estava acontecendo. Samara, posso perguntar qual é o plano? O plano, disse Samara, parando novamente em frente ao hotel e olhando para a entrada onde havia sido humilhada, é dar uma lição que ninguém naquele hotel jamais esquecerá. Uma lição sobre respeito, dignidade e as consequências reais da discriminação. Enquanto caminhava em direção ao escritório da empresa, localizado a apenas 10 quarteirões do hotel, Samara começou a formular sua estratégia. Ela não queria apenas se vingar,
Queria criar uma mudança sistêmica que garantisse que nenhum outro cliente passasse pelo que ela havia passado. Sua mente empresarial, afiada por anos de negociações complexas e decisões estratégicas, começou a trabalhar rapidamente. Ela pensou em cada detalhe, como apresentar a situação, como documentar tudo adequadamente, como garantir que a mensagem fosse clara, sem destruir desnecessariamente as carreiras das pessoas envolvidas. Mas uma coisa estava absolutamente certa em sua mente. Bradley Cooper havia cruzado uma linha que não poderia ser ignorada. E em algumas horas, ele descobriria exatamente quem havia tentado expulsar de seu hotel. O último telefonema antes de chegar ao escritório foi para sua mãe, Dorothy Williams, que ainda morava em Detroit. Mãe, lembra quando eu era pequena e você me dizia que um dia eu seria dona dos lugares que me rejeitassem? Dorothy riu do outro lado da linha. Claro que lembro, baby. Por que está perguntando? Porque hoje eu vou provar que você estava certa. No escritório da Williams Hospitality Group, localizado em um elegante arranha-céu no centro de Manhattan, Samara Williams se transformou completamente. Trocou as roupas casuais por um elegante terno preto Armani, prendeu os cabelos em um coque impecável e assumiu a postura de CEO que havia construído ao longo de mais de uma década de trabalho árduo. Rachel Morgan já havia preparado uma sala de reuniões com todos, os documentos solicitados espalhados sobre a mesa de mogno. Pilhas de relatórios, gráficos de satisfação do cliente e registros de reclamações formavam um panorama preocupante sobre o Grandview Plaza Hotel. "O que você descobriu?" perguntou Samara, sentando-se e começando a examinar os papéis. Rachel, uma mulher eficiente de 40 anos, que havia sido promovida de recepcionista a assistente executiva graças ao programa de desenvolvimento interno de Samara, apontou para uma pasta específica. "Samara, é pior do que imaginávamos. Nos últimos 6 meses, recebemos 17 reclamações formais sobre tratamento discriminatório no Grandview Plaza. 17. Samara pegou a pasta e começou a ler. A primeira reclamação era de um jovem latino que havia sido questionado extensivamente sobre sua capacidade de pagamento antes mesmo de ser atendido. A segunda, de uma família asiática que relatou ter sido ignorada na recepção por mais de 20 minutos, enquanto hóspedes brancos eram atendidos imediatamente. "Por que essas reclamações não chegaram até mim?" perguntou Samara, sua voz revelando uma mistura de raiva e desapontamento. "Porque Bradley Cooper as interceptou", respondeu Rachel, entregando o outro documento. "Olhe isso! Ele criou um sistema interno onde todas as reclamações sobre mal-entendidos culturais, essas são as palavras dele, eram resolvidas com descontos ou cortesias, mas nunca chegavam ao nível corporativo." Samara continuou lendo e encontrou algo que a deixou ainda mais indignada. Uma reclamação de uma empresária negra de Chicago que havia sido tratada com suspeita quando tentou usar o spa do hotel. Outra, de um casal de idosos latinos que foram questionados sobre como haviam conseguido dinheiro para se hospedar em um hotel tão caro. "Tem mais", disse Rachel, hesitante. "Conversei discretamente com alguns funcionários do Grandview. Parece que Bradley criou uma cultura de proteção do padrão do hotel, outro eufemismo dele. Os funcionários são instruídos a serem mais vigilantes com clientes que não se encaixam no perfil típico do hotel." Nesse momento, Marcus Thompson, o diretor jurídico, entrou na sala carregando uma pasta ainda mais volumosa. Marcus era um homem negro de 48 anos, formado em Harvard, que havia enfrentado suas próprias batalhas contra o preconceito no mundo jurídico antes de se juntar à equipe de Samara. "Samara, preciso te mostrar algo urgente", disse Marcus, colocando a pasta sobre a mesa. "Fiz uma pesquisa sobre Bradley Cooper. Ele tem um histórico problemático." Marcus abriu a pasta e revelou documentos que deixaram Samara chocada.
Bradley havia sido demitido de seu emprego anterior, um hotel de luxo em Boston, por inconsistências em políticas de atendimento ao cliente. Antes disso, havia sido processado por discriminação quando trabalhava em um resort na Flórida. Como ele foi contratado com esse histórico? Perguntou Samara. Ele foi contratado pelo antigo proprietário do Grandview, antes de você adquirir o hotel, explicou Marcos. E aparentemente as referências foram manipuladas. Ele conhecia pessoas certas que o recomendaram sem mencionar os problemas anteriores. Rachel acrescentou mais informações preocupantes. Alguns funcionários me contaram que Bradley costuma fazer piadas sobre diferentes grupos étnicos durante as reuniões de equipe. Ele também tem o hábito de colocar funcionários negros e latinos em posições menos visíveis, longe da recepção principal. Samara se levantou e caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista impressionante de Manhattan. Lá embaixo, ela podia ver pessoas de todas as cores, idades e origens, caminhando pelas ruas, cada uma com suas próprias histórias e dignidade. Era exatamente esse tipo de diversidade que ela queria celebrar em seus hotéis. Tem mais uma coisa, disse Marcos, hesitante. Falei com o nosso departamento de recursos humanos. Aparentemente, a rotatividade de funcionários no Grandview Plaza é 40% maior que em nossos outros hotéis. E a maioria dos funcionários que pedem demissão são de minorias étnicas. Samara voltou para a mesa e pegou seu telefone. Rachel, quero que você agende entrevistas confidenciais com todos os funcionários que pediram demissão do Grandview nos últimos 6 meses. E também com os funcionários atuais que estiverem dispostos a falar conosco. Já fiz isso, respondeu Rachel com um sorriso. Marquei para amanhã cedo. Mas, Samara, tem uma funcionária que queria falar com você hoje mesmo. Maria Gonzalez. Ela trabalha na limpeza do Grandview há 3 anos. 1 hora. Depois, Maria Gonzalez estava sentada na sala de reuniões, visivelmente nervosa, mas determinada a contar sua história. Maria era uma mulher de 35 anos, mãe de 2 filhos, que havia imigrado do México 10 anos antes. Senhora Williams, começou Maria, misturando inglês e espanhol em sua nervosidade, eu vi o que aconteceu hoje. Eu estava limpando perto da recepção quando o Sr. Bradley a tratou daquela forma terrível. Samara se inclinou para a frente, prestando total atenção. Conte-me tudo, Maria. Você está segura aqui. O Sr. Bradley sempre nos trata mal, disse Maria, ganhando confiança. Ele nos chama de vocês pessoas e sempre suspeita quando trazemos nosso almoço de casa como se fôssemos roubar comida do hotel. Semana passada, ele disse que nossa cultura não se adequava ao padrão do hotel. Maria continuou relatando incidentes que formavam um padrão claro de discriminação sistemática. Funcionários latinos sendo forçados a trabalhar nos turnos menos desejáveis, comentários preconceituosos durante reuniões e um ambiente de trabalho tóxico que favorecia funcionários brancos. Pero, senhora, disse Maria, olhando diretamente nos olhos de Samara, hoje, quando eu vi como ele tratou você, me deu muita raiva, porque eu pensei, se ele trata assim uma mulher elegante como você, imagine como ele nos trata a nós. Naquele momento, Samara entendeu que o que havia acontecido com ela era apenas a ponta do iceberg. Bradley Cooper não havia apenas a discriminado. Ele havia criado um ambiente sistemático de preconceito que afetava funcionários e clientes diariamente. Maria, disse Samara, se levantando e estendendo a mão. Obrigada por sua coragem em falar comigo. E quero que você saiba que tudo isso vai mudar, hoje mesmo. Depois que Maria saiu, Samara olhou para Rachel e Marcos. Não é mais apenas sobre o que aconteceu comigo, é sobre justiça para todos que foram prejudicados por esse sistema e é sobre garantir que isso nunca mais aconteça em nenhuma de nossas propriedades. Marcos fechou as pastas e sorriu.
Então, qual é o plano? Samara olhou no relógio. Eram 14h45. Em 45 minutos, ela retornaria ao Grandview Plaza Hotel, mas desta vez como a CEO que realmente era. E Bradley Cooper finalmente descobriria quem havia tentado humilhar. O plano, disse Samara, é dar a todos no Grandview Plaza uma lição sobre dignidade, respeito e as consequências reais da discriminação, uma lição que eles nunca esquecerão. Às 15h25, 3 carros pretos de luxo pararam em frente ao Grandview Plaza Hotel. Do primeiro carro saiu David Chen, presidente do Conselho de Administração, vestindo um terno cinza impecável. Do segundo, emergiram Marcus Thompson e 2 outros executivos do departamento jurídico, todos carregando pastas de couro. Do terceiro carro, Samara Williams saiu com a postura confiante de quem estava prestes a retomar o controle de sua propriedade. A transformação era impressionante. A mulher de roupas simples, que havia sido humilhada na manhã, tinha se tornado uma executiva. Imponente, vestindo um terno preto de alta costura, sapatos de salto que ecoavam autoridade a cada passo e carregando uma elegante pasta de couro italiana. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados e ela usava óculos de grife que acentuavam seu olhar determinado. Rachel Morgan já estava esperando no lobby, tendo chegado 15 minutos antes para observar discretamente a movimentação. Ela se aproximou de Samara e sussurrou: Bradley está em sua sala. Melissa ainda está na recepção. E tem algo interessante. Steve, o segurança, pediu para falar com você antes de qualquer coisa acontecer. Steve Martinez se aproximou do grupo, visivelmente desconfortável. Senhora, desculpe, eu não sei seu nome, mas preciso falar com a senhora sobre o que aconteceu esta manhã. Samara parou e olhou para Steve com atenção. Pode falar, Steve. O que aconteceu esta manhã foi errado, disse Steve, olhando diretamente nos olhos de Samara. Eu trabalho em segurança há 15 anos, e o que o Sr. Bradley fez não foi protocolo de segurança. Foi preconceito puro e simples. Eu não me senti bem com aquilo e queria que a senhora soubesse. Samara sorriu pela primeira vez desde que havia retornado ao hotel. Obrigada por sua honestidade, Steve. Isso significa muito para mim. David Chen se aproximou e estendeu a mão para Steve. Sou David Chen, presidente do Conselho de Administração da Williams Hospitality Group, e quero que você saiba que sua integridade foi notada. Steve olhou confuso entre David e Samara. Williams Hospitality Group? Mas esse é o nome da empresa que comprou o hotel. Exatamente, disse Samara calmamente. E eu sou Samara Williams, CEO e proprietária deste hotel. O choque no rosto de Steve foi imediato e completo. Suas sobrancelhas se ergueram, sua boca se abriu ligeiramente e ele olhou de Samara para David e de volta para Samara, processando a informação. Você é a dona do hotel? Steve conseguiu articular finalmente. Sim, respondeu Samara. E você foi a única pessoa esta manhã que mostrou algum desconforto com o que estava acontecendo. Isso não passou despercebido. Enquanto isso, outros funcionários do hotel começaram a notar a movimentação no lobby. O elegante grupo de executivos, vestidos em ternos caros, estava claramente ali para algo importante. Algumas pessoas sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Melissa Roberts, da recepção, olhou várias vezes na direção do grupo, sem reconhecer Samara, devido à completa transformação em sua aparência. Para ela, eram apenas mais executivos de terno, o tipo de pessoa que ela tratava com respeito automático. Rachel, disse Samara, pode pedir para alguém chamar Bradley Cooper? Diga que há uma reunião urgente com a diretoria da Williams Hospitality Group no lobby principal. Rachel se dirigiu à recepção e falou com Melissa. Preciso que vocês chamem o Sr. Bradley Cooper imediatamente. Temos uma reunião emergencial com a alta administração da empresa. Melissa, imediatamente intimidada pela presença dos executivos, ligou rapidamente para o escritório de Bradley.
Sr. Cooper, tem um grupo de executivos aqui embaixo. Eles dizem que é urgente. Sim, da Williams Hospitality Group. Sim, senhor. Eu aviso que você já está vindo. Samara e sua equipe se posicionaram estrategicamente no centro do lobby, perto das poltronas de couro, onde os hóspedes geralmente aguardavam. A localização foi escolhida propositalmente. Era visível de toda a recepção e seria impossível para Bradley evitar uma cena pública. David Chen abriu sua pasta e começou a revisar documentos. Marcus Thompson fez o mesmo, criando uma atmosfera claramente oficial e séria. Rachel estava com um tablet, pronta para tomar notas. Samara ficou no centro do grupo, suas mãos cruzadas atrás das costas, observando calmamente o movimento do hotel. Alguns hóspedes começaram a perceber que algo importante estava acontecendo. O casal de meia-idade que havia observado a humilhação da manhã estava novamente no lobby, tomando café próximo às poltronas. A senhora idosa com a bolsa de grife passou pelo grupo várias vezes, claramente curiosa. Foram exatamente 7 minutos de espera tensa antes que Bradley Cooper emergisse do elevador, ajeitando a gravata e caminhando com a confiança arrogante que havia demonstrado pela manhã. Ele estava sorrindo, claramente achando que estava prestes a impressionar alguns executivos importantes da empresa. Bradley se aproximou do grupo e estendeu a mão para David Chen, assumindo automaticamente que ele era o líder. Sr. Chen, presumo, sou Bradley Cooper, gerente-geral do Grandview Plaza. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. David apertou a mão de Bradley, mas não retribuiu o sorriso. Sr. Cooper, obrigado por vir. Temos alguns assuntos muito sérios para discutir. Bradley olhou ao redor do grupo, seus olhos passando rapidamente por Samara sem reconhecê-la. Para ele, ela era apenas mais uma executiva em um terno caro, exatamente o tipo de pessoa que ele tratava com respeito automático. Claro, claro, disse Bradley, ainda confiante. Imagino que seja sobre as melhorias que implementei no hotel. Tenho orgulho de dizer que mantivemos os mais altos padrões de qualidade e segurança. Marcus Thompson tossiu discretamente. Na verdade, Sr. Cooper, queremos discutir exatamente esses padrões que você mencionou. Foi nesse momento que Bradley começou a perceber que algo não estava certo. O tom de Marcus era formalmente polido, mas havia uma frieza que não combinava com uma reunião de congratulações. Samara deu um passo à frente e, pela primeira vez, Bradley a olhou diretamente. Por um segundo, houve um lampejo de reconhecimento em seus olhos, algo familiar naquela mulher elegante, mas ele não conseguiu conectar imediatamente. Sr. Cooper, disse Samara com uma voz calma, mas carregada de autoridade, acredito que precisamos conversar sobre os eventos desta manhã. E foi nesse momento que Bradley Cooper percebeu que sua vida profissional estava prestes a mudar para sempre. O reconhecimento atingiu Bradley Cooper como um raio. Seus olhos se arregalaram, o sangue fugiu de seu rosto e ele literalmente deu um passo para trás, tropeçando ligeiramente em seus próprios pés. A mulher elegante e imponente à sua frente era impossível de ser a mesma pessoa de roupas simples que ele havia humilhado e expulsado do hotel apenas algumas horas antes. Você, Bradley, começou a falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Sim, sou eu, disse Samara calmamente, dando outro passo à frente. A mulher que você considerou inadequada para seu hotel esta manhã. A mulher que você mandou o segurança escoltar para fora. A mulher que você decidiu que não pertencia a este lugar. O lobby, que havia estado com sua movimentação normal, começou a ficar mais silencioso à medida que as pessoas percebiam que algo dramático estava acontecendo. Hóspedes pararam suas conversas, funcionários diminuíram o ritmo de trabalho para observar discretamente, e até mesmo o som dos elevadores parecia mais alto no silêncio crescente. Bradley
Olhou desesperadamente ao redor, como se procurasse uma saída ou uma explicação. Seus olhos encontraram os de Melissa na recepção, que estava observando a cena com confusão crescente. Ele olhou para Steve, que estava parado próximo às poltronas, com uma expressão que misturava constrangimento e uma estranha satisfação. Eu não entendo, gaguejou Bradley, claramente em pânico. Deve haver algum mal-entendido. David Chen abriu sua pasta e retirou um documento oficial. Sr. Cooper, não há mal-entendido algum. Sou David Chen, presidente do Conselho de Administração da Williams Hospitality Group. Esta é Samara Williams, fundadora, CEO e proprietária desta empresa. Ele fez uma pausa dramática. E proprietária deste hotel. O choque se espalhou pelo lobby como ondas em um lago. Melissa soltou um pequeno grito abafado da recepção. O casal de meia-idade que havia assistido à humilhação da manhã olhou um para o outro com expressões de choque absoluto. Outros hóspedes começaram a sussurrar entre si, conectando os pontos do que estava acontecendo. Bradley pareceu que ia desmaiar. Ele segurou na borda de uma poltrona próxima para se apoiar, sua respiração se tornando visivelmente irregular. Isso não é possível, murmurou. Marcus Thompson deu um passo à frente assumindo seu papel de diretor jurídico. Sr. Cooper, além da discriminação que a Sra. Williams experimentou pessoalmente esta manhã, nossa investigação revelou um padrão sistemático de comportamento discriminatório sob sua gestão. Marcus abriu sua própria pasta e começou a ler. 17 reclamações formais de discriminação nos últimos 6 meses, todas interceptadas e ocultadas por você. Múltiplos relatos de funcionários sobre comentários preconceituosos e tratamento desigual, e um histórico pessoal de problemas similares em empregos anteriores. Cada palavra de Marcus ecoava pelo lobby, e Bradley parecia encolher mais a cada acusação. Outros funcionários do hotel começaram a se reunir discretamente. Alguns no balcão da recepção, outros perto dos elevadores, todos claramente chocados com as revelações. E tem mais, continuou Samara, sua voz ganhando força. Conversamos com funcionários que relataram um ambiente de trabalho tóxico, onde pessoas eram julgadas por sua origem étnica, onde piadas preconceituosas eram comuns e onde funcionários de minorias eram sistematicamente colocados em posições menos visíveis. Maria Gonzalez, que havia chegado silenciosamente para seu turno da tarde, estava parada perto da entrada dos elevadores de serviço. Quando viu o que estava acontecendo, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio e gratidão. Bradley tentou uma última defesa desesperada. Eu estava apenas protegendo os padrões do hotel. Vocês não entendem a pressão que existe para manter certo tipo de clientela. Certo tipo de clientela. A voz de Samara cortou o ar como uma lâmina. Você quer dizer clientes que não sejam negros, latinos ou qualquer pessoa que você considere inadequada baseado em sua aparência? O lobby estava agora em completo silêncio, exceto pela voz de Samara. Até mesmo o som do sistema de ar-condicionado parecia ter parado. Cada pessoa presente estava testemunhando um momento de justiça em tempo real. Deixe-me ser muito clara, Sr. Cooper, continuou Samara. O que você fez comigo esta manhã não foi proteger padrões. Foi discriminação pura e simples. E o que você fez com meus funcionários e outros clientes ao longo dos meses foi criar um ambiente de preconceito que é exatamente o oposto de tudo que minha empresa representa. David Chen retirou outro documento de sua pasta. Sr. Cooper, em nome do Conselho de Administração da Williams Hospitality Group, você está sendo imediatamente demitido por justa causa. Suas ações violaram não apenas nossas políticas internas, mas também leis federais de direitos civis. A palavra demitido ecoou pelo lobby como um trovão. Bradley pareceu que havia sido atingido fisicamente. Suas pernas pareceram fraquear e ele teve que se sentar na borda.
da poltrona para não cair. Vocês não podem fazer isso, ele murmurou, mas sua voz estava fraca e desesperada. Eu tenho contratos, eu tenho direitos. Marcus Thompson sorriu friamente. Sr. Cooper, discriminação é justa causa para demissão imediata. Você não tem nenhum direito legal à manutenção do emprego. Na verdade, você deveria estar grato que decidimos não processar criminalmente por violação de direitos civis. Samara olhou ao redor do lobby, fazendo contato visual com cada funcionário, cada hóspede que estava observando. Quero que todos aqui entendam algo muito importante, disse ela, sua voz clara e forte. Este hotel, como todos os hotéis da Williams Hospitality Group, é um lugar onde todas as pessoas são bem-vindas. Não importa sua cor, sua origem, sua classe social ou como você está vestido. Dignidade e respeito não são privilégios, são direitos básicos de todo ser humano. Steve Martinez começou a aplaudir. Primeiro sozinho, depois Maria Gonzalez se juntou a ele. Em seguida, outros funcionários começaram a aplaudir. Até mesmo alguns hóspedes se juntaram ao aplauso, reconhecendo que haviam presenciado não apenas justiça sendo feita, mas uma lição poderosa sobre igualdade e dignidade humana. Bradley Cooper levantou-se lentamente da poltrona, seus movimentos parecendo os de um homem muito mais velho. Ele olhou uma última vez para Samara, e pela primeira vez, seus olhos mostraram algo que poderia ser considerado arrependimento. Eu sinto muito, ele murmurou, mas as palavras soaram vazias e tardias. Samara o olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Sr. Cooper, suas desculpas não podem desfazer o dano que você causou. Mas espero que esta experiência o ensine algo sobre como tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem. David Chen fez um sinal para a segurança. Senhor Cooper, você tem 15 minutos para recolher seus pertences pessoais de seu escritório, sob supervisão. Após isso, você será escoltado para fora do prédio. Enquanto Bradley caminhava lentamente em direção aos elevadores, cada passo ecoando no silêncio do lobby, Samara se virou para enfrentar seus funcionários e hóspedes. O que ela diria agora determinaria não apenas o futuro do Grandview Plaza Hotel, mas também enviaria uma mensagem clara sobre os valores pelos quais sua empresa se posicionava. Com Bradley Cooper a caminho de limpar seu escritório sob supervisão de segurança, Samara Williams ficou no centro do lobby, cercada por funcionários, hóspedes e sua equipe executiva. O momento exigia liderança, e ela estava pronta para transformar uma situação dolorosa em uma oportunidade de mudança real e duradoura. Posso ter a atenção de todos, por favor? Disse Samara, sua voz ecoando pelo lobby de mármore. Funcionários se aproximaram de diferentes partes do hotel, da recepção, da limpeza, do concierge, da manutenção. Hóspedes que estavam presentes também se reuniram, percebendo que estavam testemunhando algo historicamente significativo. Meu nome é Samara Williams e sou a CEO da Williams Hospitality Group, começou ela, fazendo contato visual com cada pessoa presente. Muitos de vocês não me conhecem pessoalmente, mas quero que saibam que cada um de vocês é importante para mim e para o sucesso desta empresa. Maria Gonzalez estava na primeira fila do grupo de funcionários, ainda com lágrimas nos olhos. Ao lado dela, Steve Martinez mantinha uma postura respeitosa, mas claramente aliviada. Melissa Roberts, da recepção, parecia profundamente envergonhada e preocupada com seu próprio futuro no hotel. O que aconteceu aqui hoje não foi apenas sobre mim, continuou Samara. Foi sobre todos nós. Foi sobre como tratamos uns aos outros, sobre como criamos um ambiente onde todas as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. David Chen se aproximou com uma pasta nova. Sra. Williams, gostaria de apresentar as mudanças imediatas? Samara acenou afirmativamente. Sim,
Quero anunciar várias mudanças importantes que entrarão em vigor imediatamente no Grandview Plaza Hotel. Ela se virou para Steve Martinez. Steve, sua integridade e desconforto com o que aconteceu esta manhã não passaram despercebidos. Você está sendo promovido a supervisor de segurança e atendimento ao cliente. Seu novo papel incluirá garantir que todos os hóspedes sejam tratados com dignidade e respeito. Steve parecia chocado. Senhora Williams, Obrigado. Não sei o que dizer. Diga que você continuará sendo a pessoa íntegra que demonstrou ser hoje, respondeu Samara com um sorriso. Ela então se dirigiu a Maria Gonzalez. Maria, sua coragem em falar sobre os problemas que você e outros funcionários enfrentaram foi fundamental para entendermos a extensão dos problemas aqui. Você está sendo promovida a supervisora de operações de limpeza, com um aumento salarial substancial e a responsabilidade de garantir que todos os funcionários sejam tratados com respeito. Maria começou a chorar abertamente. Graças, Sra. Williams. Graças por nos escutar. Marcus Thompson abriu sua pasta e retirou vários documentos. Além dessas promoções, estamos implementando um novo código de conduta e dignidade que será obrigatório para todos os funcionários. Haverá treinamento obrigatório sobre diversidade, inclusão e atendimento igualitário para todos. E tem mais, acrescentou Samara. Estamos criando um sistema de feedback anônimo, onde funcionários e hóspedes podem reportar qualquer comportamento discriminatório. Essas denúncias chegarão diretamente ao meu escritório, sem possibilidade de interceptação. Rachel Morgan se aproximou com seu tablet. Sra. Williams, também queremos anunciar o novo programa de desenvolvimento profissional? Sim, disse Samara, voltando-se novamente para os funcionários. Estamos lançando um programa de desenvolvimento profissional que oferecerá oportunidades de crescimento baseadas apenas no mérito e no desempenho. Não importa sua origem, sua aparência ou seu sotaque, o que importa é seu talento e dedicação. Ela fez uma pausa e olhou especificamente para Melissa Roberts, que estava visivelmente nervosa. Melissa, sei que você estava seguindo as instruções de seu supervisor anterior. Você terá a oportunidade de participar do nosso programa de treinamento e demonstrar que pode ser parte da solução. O alívio no rosto de Melissa era visível. Obrigada, Sra. Williams. Eu prometo que farei melhor. David Chen pegou o microfone. Portátil que Rachel havia trazido para garantir que todos pudessem ouvir claramente. Queremos também anunciar que o Grandview Plaza Hotel será o primeiro da rede Williams Hospitality Group a receber nossa nova certificação de hotel inclusivo, que estabelece os mais altos padrões de tratamento igualitário na indústria hoteleira. Um dos hóspedes que havia presenciado a humilhação da manhã se aproximou. Era o homem de negócios que havia perguntado sobre problemas de segurança. Sra. Williams, posso dizer algo? Claro, respondeu Samara. Eu estava aqui esta manhã quando aquela situação aconteceu. Na época, não entendi completamente o que estava vendo. Agora percebo que testemunhei discriminação e me envergonho de não ter falado nada. Quero que saiba que, como hóspede, apoio completamente essas mudanças. Outros hóspedes presentes murmuraram concordância. A atmosfera no lobby havia se transformado completamente, de tensa e constrangedora para esperançosa e inspiradora. Samara olhou ao redor do lobby mais uma vez, lembrando-se da manhã quando havia sido escoltada para fora deste mesmo espaço. Vocês sabem, disse ela, sua voz se tornando mais pessoal. Eu cresci pobre em Detroit. Minha mãe era faxineira, meu pai trabalhava em uma fábrica. Durante toda a minha vida, enfrentei pessoas que me disseram que eu não pertencia a certos lugares. O lobby ficou completamente silencioso, todos prestando atenção total às suas palavras. Mas minha mãe sempre me disse que um dia eu seria dona dos lugares que me rejeitassem. Ela estava certa, mas não.
da forma que imaginamos. Não se trata de vingança ou poder, se trata de criar espaços onde ninguém mais precise passar pelo que eu passei. Marcus Thompson se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Samara. Ela acenou e se dirigiu novamente ao grupo. Uma última coisa, disse ela. Decidimos que todo funcionário do Grandview Plaza receberá um bônus especial este mês, em reconhecimento por sua paciência durante esta transição e por seu compromisso com os novos padrões que estamos estabelecendo. O aplauso foi espontâneo e entusiástico. Funcionários abraçaram uns aos outros, hóspedes aplaudiram e até mesmo alguns passantes que pararam para ver o que estava acontecendo se juntaram ao aplauso. Naquele momento, Bradley Cooper saiu do elevador carregando uma caixa com seus pertences pessoais, escoltado por 2 seguranças. Ele parou por um momento, olhando para a cena de celebração no lobby. O mesmo lobby onde havia exercido poder discriminatório apenas horas antes. Samara o viu e caminhou em sua direção. O lobby ficou silencioso novamente, todos observando este último confronto. "Sr. Cooper", disse ela quando chegou perto dele, "espero sinceramente que você aprenda com o que aconteceu aqui hoje. Espero que você entenda que dignidade e respeito não são privilégios, que algumas pessoas merecem e outras não." Bradley olhou para ela, suas palavras saindo com dificuldade. Eu realmente sinto muito. Você está certa. Eu estava errado." "Cuide-se, Sr. Cooper", disse Samara simplesmente. "E lembre-se, nunca julgue uma pessoa pela aparência dela." Enquanto Bradley era escoltado para fora do hotel, Samara voltou para o centro do lobby. "Agora", disse ela com um sorriso genuíno, "vamos trabalhar juntos para fazer do Grandview Plaza Hotel um lugar do qual todos possamos ter orgulho." 3 meses depois, o Grandview Plaza Hotel havia se tornado um modelo de inclusão e excelência no atendimento. As avaliações dos hóspedes subiram 40%, a rotatividade de funcionários diminuiu drasticamente e o hotel recebeu vários prêmios por suas práticas de diversidade e inclusão. Maria Gonzalez estava prosperando em sua nova posição, ajudando a criar políticas que garantiam um tratamento igualitário para todos os funcionários. Steve Martinez havia implementado um programa de treinamento de segurança que enfatizava respeito e dignidade. Mesmo Melissa Roberts havia se tornado uma das recepcionistas mais elogiadas pelos hóspedes. Samara Williams continuou fazendo visitas surpresa a todos os seus hotéis, às vezes vestida casualmente, às vezes formalmente, sempre testando e garantindo que os valores de sua empresa fossem respeitados em cada propriedade. E toda vez que ela contava essa história, em conferências, entrevistas ou reuniões com funcionários, ela terminava com a mesma mensagem. A verdadeira medida de caráter não é como tratamos aqueles que podem nos beneficiar, mas como tratamos aqueles que não podem fazer nada por nós. Dignidade e respeito são direitos humanos básicos, não privilégios a serem concedidos. A história do dia em que uma CEO foi expulsa de seu próprio hotel se tornou lendária na indústria hoteleira, não como uma história de vingança, mas como um exemplo poderoso de como a injustiça pode ser transformada em mudança positiva, quando enfrentada com coragem, integridade e liderança genuína. E hoje, quando alguém pergunta a Samara Williams qual foi o dia mais importante de sua carreira empresarial, ela sempre responde: foi o dia em que fui humilhada em meu próprio hotel, porque foi o dia em que aprendi que construir um império não significa nada se você não usar seu poder para garantir que todos sejam tratados com a dignidade que merecem. Ela entrou naquele hotel sendo tratada como ninguém e saiu de lá como dona de tudo. Não porque gritou, mas porque manteve a cabeça erguida. Essa história não é só sobre vingança. É sobre mostrar que caráter vale mais do que qualquer terno caro.
Se você acredita que o mundo precisa de mais justiça e menos aparência, se inscreve no canal, deixa o like e espalha essa mensagem, porque histórias como essa merecem ser ouvidas.